Vira para alguém perto de você e diga para ele assim. Fala assim, o que governa a sua vida? Fala aí. Fala assim, o que governa a sua vida? Fala assim para ele, o ânimo ou desânimo? Epa! O que governa você, querido? O ânimo ou desânimo? Eu quero te mostrar aqui uma ilustraçãozinha bem rapidinha. Aqui os mais novos vão lembrar desse desenho, né? Tipo como eu, como o Edson, o Claitinho, o Jorge. Vamos lá, vamos ver aqui um desenho aqui, ó. Presta atenção. Um bom emprego. Você disse emprego? Oh, eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Oh, azar. Oh, vida, presinto que nós seremos os caçados nesta caçada. Hardy, você está bem? Eu estou muito bem, Lipe, apenas com uma dor de cabeça. Oh, Ei. Tome cuidado, Lipe. Oh, desgraça. Vou arranjar um bom emprego. Você disse emprego? Oh, eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Oh, azar. Oh, vida, presinto que nós seremos os caçados nesta caçada. Hardy, você está bem? Eu estou muito bem, Lipe, apenas com uma dor de cabeça. Oh, Ei. Tome cuidado, Lipe. Oh, desgraça. Oh, dia. Eu sabia. Miséria, não sairemos vivos daqui. Oh, vida, eu sabia disso, eu sabia. Oh, vida miserável, o que estamos fazendo aqui neste deserto, cheio de índios selvagens? Oh, vida, oh, azar, vamos cair sobre as montanhas, Lipe. Bobagem, Hardy, não deve ter medo. A Hardy era sempre, né, desanimada, sim ou não? Pode ligar a luz aí para nós, Alex, fazendo favor. Então, querido, quando a gente fala de ânimo e desânimo, né? A Hardy sempre era pessimista, né? Sempre dizendo que não ia dar certo, que não ia conseguir. E às vezes na nossa vida acontece isso, né? Vem o desânimo, vem a vontade de desistir, vem o dia mau, vem as turbulências, vem dias difíceis. E às vezes o desânimo acaba tomando conta das nossas vidas, né? Na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida emocional. Então uma série de coisas podem, né, nos atrapalhar. Abra comigo em João capítulo 16, verso 33. João, o Evangelho de João capítulo 16, verso 33. Agora podemos receber... Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham... vamos lá, gente. Vamos me ajudar aí. Vamos lá, hein? No mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo. Vira para alguém perto de você e fala assim: tenha ânimo. E Jesus fala para você: eu venci o mundo. Tenha ânimo, porque eu venci o mundo, amém? Jesus venceu. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por que você não pode viver desanimado? Porque Jesus venceu por você. Jesus enfrentou a dor por você. Jesus enfrentou a morte por você. Então nós precisamos continuar tendo ânimo. Nós não podemos desistir, amém? O que significa ânimo?
esperança, amém? Não perder a fé, viver com alegria. Isso é ânimo, né? Nós precisamos viver com esperança, nós precisamos viver com confiança no nosso Deus. Nós precisamos viver mesmo crendo que Deus é poderoso para fazer. Ânimo é uma condição emocional do ser humano, né? O ânimo é uma condição emocional, relacionada ao estado de espírito, né? Humor, temperamento. Diga assim: o ânimo é o agente ativador do ser humano, que faz ele ser positivo, proativo, uma pessoa que decide, que age, uma pessoa resiliente, que enfrenta as lutas e as adversidades. Então o ânimo, querido, ele é um agente ativador, amém? Que vai fazer você ser uma pessoa positiva, que vai fazer você ser uma pessoa proativa, que vai fazer você ser uma pessoa resiliente, que os problemas vão chegar, que as lutas vão chegar, mas você vai continuar, você não vai desistir. Isso é o ânimo, né? Isso é o significado do ânimo. E também, querido, o ânimo é um atributo da nossa alma, tem a ver com a mente, vontade e sentimento. Então o ânimo, ele também tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Com a nossa vontade. E o desânimo é tudo aquilo que é contrário, né? Quem já ficou desanimado aqui, né? Todos nós já ficamos desanimados. Acontece que quem governa a nossa vida, nós podemos até ficar desanimados, mas nós não podemos continuar desanimados, amém? Tem algumas situações que a gente acaba perdendo o ânimo, né? A gente fica desanimado, mas não pode ser aquilo que norteia a nossa vida, não pode ser aquilo que governa a nossa vida. Nós podemos até ficar, mas nós não podemos, isso não pode ser um estilo de vida. Você pode ter um estilo de vida, querido, de ânimo, mas pode acontecer um dia que você vai ficar desanimado, mas não é o seu estilo de vida. O problema é quando o seu estilo de vida é o desânimo, e raramente você fica animado. Isso não pode acontecer, amém? Então eu falo assim: eu vou sair daqui hoje diferente, amém? Então o desânimo é o contrário do ânimo, né? Se você está anotando, faz com que você perca a vontade da vida. Não é assim quando a gente fica desanimado? Nossa, eu não estou nem com vontade de viver mais. Alguém já falou isso? Não levanta a mão não. Se acomoda, sim ou não? Pessoa desanimada, ela fica acomodada, não quer lutar, não quer vencer, então ela fica desanimada, ela se entrega. Então nós não podemos ser aquelas pessoas que se entregam, em nome de Jesus, amém? Então, querido, qual que é o seu estilo de vida? Ânimo ou desânimo? Lê. Um pouco de eco. Então, qual tem sido o nosso estilo de vida? O que tem nos governado? O que governa a nossa vida? Você viu ali naquele desenho que nós assistimos? A Hard sempre estava reclamando de tudo. Ô dia, ô vida, ô céu, né? Tudo que ela ia fazer, ela estava reclamando. Tudo que ela ia fazer, ela estava desanimada. Tudo que ela ia fazer, ela falava que não daria certo. Você acha que é bom ficar perto de pessoas assim? Que tudo que você fala para ela não vai dar certo, não, né? É ruim, sim ou não? Então nós temos que ver o que está governando a nossa vida. Se é o ânimo, se é o desânimo. Olha só, eu quero te falar algumas questões que podem causar o desânimo. Algumas coisas que podem causar o desânimo. Diga assim: primeiro, o poder. Meu Deus, o povo tá dormindo hoje, meu Deus do céu. O poder da comunicação negativa.
Você já viu o poder da comunicação negativa? Você viu que quando você recebe alguma notícia negativa, traz o desânimo, sim ou não? O poder da comunicação negativa, né? Palavras más, palavras perversas, querido, destrutivas de ameaças, né? Palavras más. Sabe quando você recebe uma mensagem, né? Antigamente era um telefonema, sim ou não? Mas hoje em dia mais vem pelo WhatsApp. Você está bem, né? Quem já passou por isso? Você está bem naquele dia, você está animado, de repente alguém parece enviado do diabo, vai mandar uma mensagem para você. Você estava ali bem, você estava ali animado, de repente, quando você recebe aquele mensageiro, Claudinha, você fica desanimado, você já fica para baixo. Então, querido, o poder da comunicação negativa, o poder da comunicação negativa, ela é terrível, ela é destrutiva, né? Ela causa pânico, ela causa dor, ela causa desânimo na nossa vida. Então a primeira coisa que pode causar o desânimo na nossa vida é o poder da comunicação negativa. Quem lembra aqui de Elias? Todo mundo, né? Profeta, um homem de Deus, o homicida que foi levado numa carruagem de fogo, olha que chique. Mas esse homem, querido, esse homem que destruiu, né, os profetas de Baal, que destruiu ali, um homem usado por Deus, um homem que falou assim: Edson, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus ouviu Juliano, e não aconteceu, segundo a palavra de Elias. Olha que homem extraordinário, um homem que destruiu, né, os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, que fez fogo descer e queimar todo ali aquele holocausto. E os profetas de Baal ficaram ali, né? E ele começou a zombar daqueles profetas, falando assim: cadê o seu Deus? E de repente, no capítulo 19, 1 Reis 19, 2, ele recebe uma comunicação negativa. Olha só, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ela mandou o quê? Ela mandou um WhatsApp, que agora as pessoas, né, elas querem mandar recado para outras pessoas nos stores, não é assim? A pessoa quer mandar recado agora nos status. Rapaz, perde tempo comigo, porque eu não abro nenhum. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. O profeta de Deus, o homem cheio de Deus, mas ele recebe uma notícia negativa. Ele recebe uma mensagem, sim ou não? E olha o verso 3. Elias teve o quê? E fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, verso 4. E entrou no deserto. Então o que aquela notícia fez com Elias? Fez ele entrar no deserto. Você viu que tem pessoas que quando recebe algo negativo, ela já cai o semblante, ela já desanima, ela já, olha, a minha vida é assim mesmo, eu nasci para sofrer, eu nasci mesmo, nada dá certo para mim, olha, a minha vida, né, recebeu algo, e ela já deixou entrar no coração dela, ela já deixou aquilo ali ser uma verdade para ela. Ei, querido, cuidado com os relatórios que você recebe. Cuidado com os relatórios negativos que chegam para você. Vai depender da sua reação, se aquilo lá vai se tornar uma verdade ou mentira para você, né? Mas Elias, o homem cheio de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, o homem cheio de fogo, ele entrou no deserto, caminhando um dia,
chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? Ficou depressivo. Entrou em depressão por causa de uma notícia, por causa de uma afronta, por causa, né, de um mensageiro. Ele entrou em depressão, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então, querido, diga assim, uma comunicação negativa, ela pode travar e trazer morte. Ela pode travar. Quantas pessoas estão travadas por causa de uma notícia, por causa de um acontecimento, por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida? Quantas pessoas paralisaram, quantas pessoas abandonaram tudo, quantas pessoas pararam. E Elias de repente pede a morte, Elias de repente desanima tudo, de repente ele abandona tudo. O homem cheio de Deus, que ele recebeu uma comunicação negativa. Cuidado com a comunicação negativa. Cuidado quando as pessoas querem te mandar algo. Meu irmão, não aceita isso para a sua vida. Não deixa o desânimo tomar conta da sua vida. Amém? Então, o que pode causar o desânimo? Pelo amor... Alex, está duro hoje, viu? Vocês estão aqui? Estão aqui? Bate aí na cabeça do seu irmão, você está aí? Ei, tem alguém aqui? Então, o que pode causar o desânimo? Comunicação. Você viu quando você liga jornal? Qual que é a comunicação dos jornais hoje em dia? Então, para que você vai assistir isso? Você ficar mal? Ah, hoje eu quero ficar mal, eu vou ligar nos... Você quer ficar mal? Então fica vendo da política do Brasil, você vai ficar mal. Você quer ficar mal? Fica vendo coisa negativa, coisa de morte, coisa terrível, você vai ficar mal. Não é assim? Você quer ficar mal? Fica perto de gente que só fala coisa que não presta, que só fala mal da vida dos outros, você vai ficar mal. Pessoa que só fica falando mal, só fica desejando mal, só fica para baixo. Pessoa só que murmura. Você ficar perto de quem murmura, querido, a hora que você pensar que não, você já está reclamando de tudo. Ô dia, lembra lá do desenho? Ô vida. Por que as pessoas, o que pode causar o desânimo? Segundo, fala assim, a maneira que você encara as adversidades da vida. Vai ter ou não adversidade? Vai ter, Carlos? Vai ter, Jorge? Vai ter luta? Vai ter notícias ruins? Vai chegar o dia mau? Como que você encara isso? Vai ter relato, como que você encara isso? A maneira que você encara a adversidade, querido. Provérbios 24:10. Se você vacila no dia, como será limitada a sua força? Então, querido, as adversidades vão chegar. Como que nós vamos reagir, né, Claitinho? Então, por isso que a gente tem que estar cheio de Deus. Por isso que a gente tem que buscar a Deus. Por isso que nós temos que fortalecer o nosso espírito. Porque a gente não sabe que dia que vai chegar notícia ruim, que dia que vai chegar algo destrutível. Então nós precisamos manter, querido, fortes, para a gente poder encarar as adversidades. Eu achei interessante uma frase de Albert Einstein, que ele diz assim, ó, no meio de qualquer dificuldade, encontra-se a oportunidade. No meio de qualquer adversidade,
encontra-se uma oportunidade. Lembra quando Davi chegou lá, né? Os filisteus estavam todos ali contra Israel. Todo mundo viu um problema com Golias, sim ou não? Todo mundo ficou com medo. Mas Davi viu o quê? Uma oportunidade. Davi enxergou, Alex, uma oportunidade. Então, querido, quando Deus mandou os espias espiar a terra de Canaã, 10 deles viram o quê? Viram que é dificuldade, sim ou não? Mas 2 deles tiveram um espírito diferente. Josué e Caleb viram o quê? Uma oportunidade. Então, meu irmão, não ache que é para te matar. Não ache que a luta, que a dificuldade chegou para te destruir. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Enxerga aí uma oportunidade de você melhorar como pessoa. Enxergue aí uma oportunidade de você crescer. Enxergue aí uma oportunidade de você dar a volta por cima. Enxerga aí uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você ser exemplo, para que o seu testemunho ganhe muitas almas, para que aquilo que aconteceu com você, você pegue isso, querido, e faça disso um trampolim para a sua vida. O que pode causar o desânimo? Diga assim comigo: as terríveis lutas da vida. Querido, quando a gente fala de lutas, né, eu lembro do apóstolo Paulo. Meu Deus, Paulo passou por tantas coisas, mas ele não deixou o desânimo tomar conta dele. Paulo sofreu, mas não vivia desanimado. Olha só o que ele fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. 2 Coríntios 7, 5 ao 6. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos o quê? Atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Estava tão desanimado ali, mas chegou Tito, pastora Alessandra, e trouxe ânimo para eles, e consolou eles, teve uma palavra de ânimo. É tão bom, né? Quando a gente está para baixo, chega uma pessoa, e em vez de, né, jogar a gente para baixo, a pessoa fala assim: não, vamos conseguir, vamos lá, Deus está com você, vamos para cima, não vamos desanimar, não vamos desistir. Amém? É interessante a gente encontrar Tito pela frente. São os homens de Deus, são as mulheres de Deus, querido, que vão nos abençoar, que vai nos colocar, que vai nos motivar novamente, amém? Então as lutas vão chegar. E esse cara é demais, né, o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 24. Hoje as pessoas estão desistindo tão facilmente, sim ou não? As pessoas hoje, qualquer coisinha já abandona tudo, já desiste de tudo. Olha o que esse cara passou. 5 vezes recebi. Quantas vezes? Se você fizer uma conta aí, ele recebeu 190 chibatadas. O apóstolo Paulo recebeu 190 chibatadas. Você sabe como é que era isso? Era um chicote e na ponta tinha pedaços de ossos. Então cada puxada que o cara dava, querido, arrancava pedaço de carne. Os historiadores dizem que 3 chicotadas dessa, Ângela, a pessoa já fazia tudo na roupa. O 1 e o 2, o número 1 e o número 2. Só com 3 puxadas daquela. Quem já apanhou aqui com chicote, com fio de ferro, com... Teve alguém? Só a senhora, dona Aparecida. Com sedem.
já prepara, já fica querendo fazer o 1 e o 2, não é? Desmaiou. Agora, gente, imagina isso. 190 Lucas chibatada. Recebi, olha lá, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Continuando. Três vezes fui golpeado com vara. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Misericórdia. Vamos lá, verso 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Eu estava preparando essa palavra e estava chorando lendo isso aqui. A gente, querido, desiste tão facilmente. Ah, mas era o apóstolo Paulo, ele era igual eu e você. A gente, qualquer coisinha, a gente virou uns crentes mimimi. A gente virou uns crentinhos mimimi, que qualquer coisinha já está espetado. Qualquer coisinha já desiste, qualquer coisinha já desanima. Poxa vida, a gente olha para uns caras desse, a gente fica envergonhado. Qualquer coisinha a gente já quer mundo de novo, pelo amor de Deus, que crente é esse? Qualquer coisinha já está desistindo. Se olha para um cara desse, meu Deus, o que esse cara passou pelo Evangelho? O que esse cara suportou? O que esse cara teve que passar? E a gente acha que a nossa vida está difícil. A gente acha que a nossa vida está muito complicada. Nossa, mas eu passo muita luta, muita prova. Olha isso. Olha isso, Adalto. Questões que podem causar desânimo. Diga assim, quarto lugar. Diga assim, questões biológicas, patológicas e químicas do nosso corpo. São questões endógenas e questões exógenas, ou seja, coisas internas e coisas externas. Às vezes, querido, alguma situação você vai ter que procurar um médico mesmo, porque você tem um corpo, você tem questões químicas, você tem hormônios. Tem gente que fala que é frescura, né? Mas não é, você tem um corpo aí. Às vezes o desânimo seu tem que compensar com medicamento. Tem gente que é ignorante, acha que não tem, querido. O espiritual anda junto também. Você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito. Tem coisas que você precisa de médico. Mateus 9:12. Então existem questões biológicas, questões patológicas e coisas químicas. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde, mas sim, tem gente que está doente. Por que vem um desânimo? Às vezes você precisa de ver como é que está o seu corpo. Amém? Então por que o desânimo pode aparecer, querido?
questões biológicas, questões patológicas, questões químicas. Outra coisa, por que o desânimo vem? Fala assim comigo: ação de Satanás. Tem também. Por isso que Paulo escreveu os Efésios 6, do 10 ao 12. A armadura de Deus. Efésios 6, do 10 ao 12. Finalmente, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar o quê? Firmes. Porque o diabo, ele tem ciladas, querido. Verso 12. Pois a nossa luta não é contra, mas contra poderes e autoridades, contra todos os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim, também existe esse fator. Por que causa o desânimo, querido? Também tem a ação do chifrudo. Outra coisa, diga assim: por que pode causar o desânimo? Fala assim: visão negativa da vida. De novo, visão negativa da vida. Por que pode causar o desânimo, querido? Visão negativa. Olha só, Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Os olhos são o quê? Se os seus olhos forem bons, diga assim: todo o seu corpo será cheio de luz. Verso 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, querido, visão negativa da vida. Tem gente que vive com uma visão negativa, né? Se os seus olhos forem bons, querido, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos, né? Isso é como você tem visto a vida, como você tem enxergado as coisas. Por que pode causar o desânimo? Não, pode achar, isso aqui está melhor. Achei bom ter trocado isso aí, então a chiadeira. Derrotas. Derrota pode trazer desânimo? Sim ou não? Lá no capítulo 7 de Josué, Deus tinha falado para eles avançar contra Ai, uma cidadezinha pequenininha. E falou assim, ó: não pegue nada. Não pegue nenhum utensílio lá. Mas teve Acã, querido, que foi lá e pegou uma capa babilônica, pegou umas barras de ouro e guardou dentro da tenda dele. E aí eles falaram assim: olha, não precisa levar toda a tropa, só 3.000 homens, vai lá e vai massacrar todo mundo. Moço, eles foram e perderam feio. E foram mortos muitos homens de Israel, e eles ficaram apavorados com aquilo, ficaram desanimados. Olha só aí no verso 5, Josué 7:5. Chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso o povo falou que o coração deles derreteu, eles ficaram todo mundo prostrado, ficaram todo mundo desanimado, ficaram todo mundo falando assim: olha, nós não vamos dar conta. Olha o que é que Deus fala com Josué no capítulo 10, aí do mesmo versículo 7. O Senhor disse a quem? O que é que Deus falou para ele? Levante-se, porque você está aí prostrado. Ei, olha para mim. Veio a derrota. Por que você está aí com a cabeça embaixo? Por que você está aí derrotado?
Por que você está aí prostrado? Por que você está aí desanimado? O Senhor está falando para você aqui nessa manhã, levante-se. Levante-se. Não deixa isso te derrotar, meu irmão. Se levanta. Deus é maior. Deus é poderoso. Se levante. Fica cheio de ânimo de novo. Então, eu te falei aqui alguns fatores que podem levar ao... Qual que é o resultado do desânimo? É você que está anotando aí. Qual que é o resultado do desânimo? O resultado de quem permite que o desânimo domine a sua vida. Qual que é o resultado disso? Se você deixar o desânimo dominar a sua vida, qual que é o resultado que você vai ter? Diga assim, primeiro, perda de objetivo, de sonho e propósito. Neutraliza o seu potencial e a sua trajetória. Então, qual que é a consequência do desânimo? O que ele pode fazer na sua vida? O que isso, querido, pode fazer na sua vida? Qual que é o resultado? Você vai perder o objetivo, você vai perder o seu foco, sim ou não? Você vai perder o propósito, você vai ficar neutralizado. Você não consegue mais fazer nada, não vai para frente, não vai para trás, não vai, tá lá, fica lá, sem saber o que fazer, perdeu o foco, perdeu o objetivo, perdeu o propósito. Você já viu aquele ditado? Não consegue sair do lugar? Não rompe, não acontece nada. Qual que é o resultado, querido, quando o desânimo domina a sua vida? Passa a ser dominado pelo medo. Significa retrocesso na vida. Pessoa que é dominada pelo medo. Retrocesso. Não consegue, não prospera, não tem nada. Não acontece nada diferente. Pessoa é dominada pelo medo. O que acontece, querido, quando você é dominado pelo desânimo? Qual que é o resultado? Diga assim, complexo de inferioridade. Você se vê como ninguém. Eu não sou nada. Eu nunca vou ter nada. Eu nasci para sofrer. Eu sou ruim, eu não dou conta. Olha. E aí a gente começa a colocar a culpa. Ah, foi porque culpa desse. Foi culpa daquele, complexo, se sente inferior, se sente nada. Qual que é o resultado do desânimo? Diga assim, visão errada da vida, perca do controle emocional, pessoa perde o controle emocional da vida. Visão errada. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te trazer o ânimo de volta. Quer ter uma vida de ânimo? Ah não, vou de novo. Só 4 respondeu, só 4 vai ter ânimo aqui, hein? Você quer ter uma vida marcada pelo ânimo? Se você quer ter uma vida marcada pelo ânimo, primeiro, pense coisas boas. Diga assim, pense coisas boas. Vira para alguém do seu lado aí e fala assim, o que você anda pensando? O que você está pensando? O que tem dominado essa cachola sua? Fala para ele, pense em coisas boas. Você sabia que quando Paulo, pastora Alessandra, escreveu Éfeso, lá para os Efésios, Filipenses e Colossenses, ele estava preso? Você já viu no filme lá como é que é a cela que ele ficou? Baixinha.
preso. Esse cara estava preso, e olha o que ele escreveu. Filipenses 4, 18 ao 19. Paulo estava preso. E olha o que ele escreveu. Filipenses 4, 18. Recebi, e o que eu tenho é mais que suficiente. Preso, escrevendo isso. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O cara estava preso, Alex. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Olha lá, Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for, vamos lá, igreja, tudo o que for, 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 se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então o que tem que dominar os seus pensamentos? Coisas boas. Gente, tem gente que quer viver uma vida de sofrência. Gente, para de ficar entrando em status dos outros, para ficar levando alfinetada, para ficar sofrendo. Olha lá, ela mandou para mim essa indireta. Não. Eu acho que foi para mim. Eu acho que isso é... Rapaz, eu não perco tempo com essas coisas. Tem gente que fica abrindo o coração para o Facebook. Eu vou colocar aqui agora, ela vai ver. Eu sou não sei o que lá mais. Meu Deus do céu, gente do céu, vai para a Bíblia, meu irmão. Ela é demais, ela é vitoriosa, ela é cheia disso. Para com isso. Ela deu a volta por cima, meu Deus do céu. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, querido, pensa nessas coisas. Paulo estava preso, querido. Você quer ter uma vida dominada pelo ânimo? O primeiro ingrediente aí do seu bolo, primeiro ingrediente, pense coisas boas. Você quer ser dominado, você quer ter uma vida marcada pelo ânimo? Tenha bons olhos. Tenha bons olhos. O que é isso? É ter uma vida otimista, realista e futurista, querido. Tenha uma vida otimista. Mas está todo mundo falando isso, mas eu não vou. Ter uma vida, é lógico que a gente não tem como fugir da realidade. Mas querido, vem a realidade, mas você fala assim, mas eu vou dar a volta por cima, mas Deus está comigo, mas Deus vai me abençoar, mas Deus vai me tirar disso, mas não tem como fugir da realidade, sim ou não? Mas você pode ter bom ânimo, sim ou não? Vem a luta, vem a dificuldade, você fala assim, eu vou vencer, eu vou continuar, eu vou perseverar, amém? Então, querido, tenha bons olhos, tenha uma vida otimista. Olha só, a maneira que você vê a vida mostra quem você é. A maneira que você vê a vida mostra quem você é. Você quer ter uma vida marcada pelo ânimo? Diga assim, terceiro. Diga assim, tenha fé. Se você quer ter uma vida dominada pelo ânimo, tenha fé.
Não pode ser crente, fala assim, bully. Pouca fé. Entendeu? Pouca fé. Pouca fé. Cafezinho quentinho. Faz café para nós. Não pode ser crente, bully. Pouca fé. Diga assim, o ânimo é o agente ativador da fé. De novo, o ânimo é o agente ativador da fé. E fala assim, a fé é o agente ativador do ânimo. Olha que legal. Amém? Então o ânimo é o agente ativador da fé. E a fé é o agente ativador do ânimo. Pegou aí? Entendeu aí, pastora Joana? Glória a Deus. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Lembra da história? Que está lá em Mateus 9, do 20 ao 22. Lembra? Tinha quanto tempo que ela estava sofrendo? 12 anos. E ela começou a falar com ela mesma, se eu somente tocar, se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar em Jesus, e a multidão cercando, ela teve fé. Ela foi por trás da multidão e falou assim, eu vou tocar e eu vou ser curada. Ela teve fé e ela foi motivada a tocar em Jesus, sim ou não? E ela recebeu o milagre. Então, querido, se você tiver fé, você vai tocar no Senhor e Ele vai trazer a cura sobre a sua vida. Mas tenha fé. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Creia. Aquela mulher, querida, ela chegou, tocou e ela foi curada. Porque ela não deixou ser mais dominada pelo medo, não deixou mais ser dominada pelas incertezas, pela dúvida. Por que muitas pessoas não recebem? Porque duvida. Ah, não, mas é verdade, né? Eu até falei na pregação passada aqui, esses dias eu fui mais a ler, né, lá no VUPT, e cheguei lá, tinha um cara com um crachá assim, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou mais um monte de coisa lá, né? O cara apropriou da doença. A minha doença de estimação. Meu irmão, tenha fé. Ah, mas eu estou orando, eu estou declarando e ainda continua crendo. Pastor, mas e se eu não for curado? Vai ser para a glória de Deus, querido. Mas se não acontecer, querido, você está preocupado com a morte? Paulo falou que é lucro. Para com isso, para de ficar preocupado. Paulo falou assim, olha, eu prefiro estar lá. Eu prefiro ele. Que se Deus não curar, ele tem algo melhor. Lembra lá Moisés? Ele falou algumas coisas lá, Deus falou assim, você não vai entrar. Você vai morrer. Mas querida, a morte para ele foi levar ele para o céu. Ele ficou lá se desgastando a vida inteira lá com aquele povo, e força daqui, vai dali. E de repente, querido, ele está lá na glória. Aí tem gente tão preocupada, mas meu irmão, descansa seu coração. Mergulhe em Deus. Viu Estevão? Todo mundo apedrejando ele. Eu preguei no domingo passado, Cleber. Todo mundo apedrejando Estevão. E ele estava lá. Eu estou vendo ele. Ele está em pé. Eu estou indo para lá. Então, meu irmão, para, despreocupa. Faz assim, ó. É para lá que a gente está indo. Isso aqui tudo vai ficar. Você está preocupado com isso aqui vai ficar. Isso aqui tudo vai ficar. Não vai levar nada. Então, meu irmão, viva com fé.
Quer ter uma vida marcada pelo ânimo? Vira para alguém e fala assim: seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Não vos embriaguei com vinho, que é contenda, que leva à libertinagem, mas deixem-se. Quem que tem que fazer? Quem que tem que buscar ser cheio? Não é automático não, meu irmão. Você que tem que ser cheio. Você que tem que buscar. Você que tem que ser cheio do Espírito Santo para você poder suportar as coisas ruins. Tem gente, querido, querendo ser cheio do Espírito Santo, mas não ora, não busca, não faz nada, acha que vai ser cheio. Não existe isso. Atos 13, 50 ao 52. Eu vou passar um pouquinho do horário, pode ser? Quem me dá 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 30, vixe. Viu, João Pedro? Ganhei um monte de tempo. Pessoal de casa, todo mundo levantou a mão em casa. Obrigado. Se você quer ter uma vida marcada pelo ânimo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade e provocaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Os expulsaram do seu território. Estes dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio, verso 52. Os discípulos continuavam. Você viu só? Veio a perseguição, veio a luta, o povo não aceitaram eles, que ele estava cheio de alegria. Viu Paulo e Silas na prisão? Levaram um açoite e estava lá adorando, estava lá glorificando a Deus e de repente, estremece tudo, cai tudo. Querido, eles estavam cheios do Espírito Santo, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você quer ter uma vida marcada pelo ânimo? Seja cheio do Espírito Santo. Quinto lugar, você quer ter uma vida marcada pelo ânimo? Diga assim: medite e pratique a palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, querida, é o único livro, Carlos, que o autor está presente. É o único livro que o autor faz presente. Amém? Lá em Mateus 7,24, fala dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras é servo o quê? Prudente, sim ou não? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa aonde? Na rocha, meu irmão. Quem guarda, quem pratica a palavra de Deus, construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, veio a tempestade, veio a dificuldade, soprou forte, mas você continuou. Mas se você for, querido, insensato, você vai construir sobre a areia, vai vir a luta, vai vir a dificuldade, sabe o que você vai fazer? Vai cair tudo, ruína, porque é alguém que não pratica, que não vive a palavra, não tem força para lutar. Qualquer ventinho que vem já cai tudo. Você quer ter sua vida marcada pelo ânimo? Fala assim: uma vida voltada para Deus. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Aleluia, 17. Pois os nossos sofrimentos leves, olha o que Paulo falou do sofrimento, açoite, naufrágio, tanta coisa. Ele falou assim, cara, isso é tão passageiro. Pois o nosso sofrimento é leve, se comparado ao que Deus preparou para nós. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 18. Assim, diga comigo, assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não naquilo que se vê, né? Você não pode fixar os olhos naquilo que se vê, mas no que não, pois o que se vê, fala assim, é passageiro. Então, querido, essa luta que você está passando é passageira. Essa luta que você está passando é pequena. Essa dificuldade que você está enfrentando, querido, é passageira. Olha aqui para mim. Tira os seus olhos da luta. Tira os seus olhos dessa dificuldade que você está. Faz assim, ó. Olha para ele. Se você olhar para o problema, ele vai crescer. Se você começar a olhar para a luta, ela vai crescer mais ainda. Se você ficar olhando, você vai ficar desanimado. Mas você está assim de cabeça baixa, faz assim. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que fica o dia inteirinho pensando, como diz aí uma expressão lá do Mato Grosso, miolo de pote. Fica pensando só em dia inteirinho maquinando naquele trem, remoendo. Que ele tira seus olhos disso, olha para ele. Ele tem resposta para tudo. Mas o que não se vê é eterno, querido. Você quer ter uma vida marcada pelo ânimo? Fala assim, eu preciso ouvir e dizer palavras boas. Vira para alguém e fala assim, o que tem saído dessa boquinha? O que tem saído dessa boquinha? O que essa linguinha tem falado? O que essa boquinha está falando por aí? Lá em Provérbios 18, 21 fala assim, o bem e o mal estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza como do seu fruto. A língua tem poder para dar vida ou morte. Você quer ter uma vida de ânimo? Você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Então vigie essa língua sua. Por que tem pessoas que a vida não prospera? Por que tem pessoa que nada dá certo? Porque vive falando só maldição, só vive falando mal dos outros. Abre a boca para falar, para comentar sobre outra pessoa. A vida dessa pessoa não vai para frente. Só vai aparecendo coisa ruim. Tiago capítulo 3, verso 6. Anota aí essa frase, se tem alguém anotando aí. Isso aí você pode até colocar no seu status. Diga assim, as palavras. Anota aí, depois você põe lá. As palavras têm um efeito devastador. De novo, as palavras têm um efeito devastador. Diga assim, interno e externo. Ou seja, contamina a sua vida. Quem é o maldizente, quem fica falando, fica contaminado. E tudo perto começa a dar errado. E se você está perto de quem é maldizente, começa a espalhar em você também. Ah, mas essa pessoa, querido, eu não aceito. Pode ser quem for, perto de mim. Eu falo assim, não, para com isso. Ah, mas é da minha família, não importa. Você vai ser conivente com o erro.
Uma coisa, querido, é a gente ser mal educado, uma coisa é você corrigir. Mal educado é diferente, agora correção é de Deus. Se você fala palavras, né? As palavras têm, fala assim, as palavras têm um efeito devastador. Fala interno. E um efeito devastador externo. Para o ambiente e no que você está envolvido. Para o ambiente que você está, né? E para naquilo que você está envolvido. Você já viu aí a mãe que vive amaldiçoando o filho? Não vai ser nada. Não presta. Vai ser isso, vai ser aquilo. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Ah, mas eu estava nervoso. Vai pescar. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não. Ah, mas eu sou desse jeito. Que é desse jeito? Então você não converteu ainda não. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Então vai morrer, meu filho. Vai se converter. Ah, mas olha que eu vejo, eu já falei. Então vai fazer jejum. Vai fazer jejum. Vai matar essa carne. Vai matar essa língua peçonhenta, cheia de veneno. Assim também a língua é o quê? Ele está afirmando, sim ou não? O que o fogo faz? Queima, destrói, sim ou não? Sim ou não? Fogo queima, o fogo destrói. Assim também é o quê? A língua é um mundo de iniquidade, um mundo na prática do pecado. Colocada entre os membros do nosso corpo, o que ela faz com o corpo todo? Querido, traz doença, atrai enfermidade, e contamina a pessoa por inteiro. E o que mais que ela faz? Incendeia todo o curso da vida. O que você aprende com isso? Vai comprometer a sua vida futura. Meu Deus! Vai comprometer, Carlos, o seu futuro. Que coisa! Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então quem está controlando a vida dessa pessoa? É Deus? É Deus? É quem? O diabo. Que horror! Misericórdia. Se você fala palavras más e perversas para alguém, você acha que só está atingindo aquela pessoa? Você está se contaminando, você está atingindo você também. O que você fala está sendo internalizado, está ficando dentro de você, e as coisas estão acontecendo na sua vida por causa dessa língua maldosa e perversa. Por que a vida das pessoas às vezes começa a dar errado? Por causa da maldade da língua. Aí prejudica casamento, prejudica a vida financeira, prejudica a vida emocional, prejudica tudo. Forte, né? Olha que interessante isso. O que você fala contamina o seu corpo. Tem gente doente com doenças graves, doenças psicossomáticas, né? Doença da mente. Por quê? Pessoas não sabem o que é a língua que está causando isso. A língua peçonhenta de cobra venenosa. É veneno. E a pessoa está envenenada. A pessoa está ficando doente, porque o veneno está destilando dentro dela. Além de contaminar você, querido, contamina o ambiente. Lembra quando o povo começou a falar mal de Moisés? Quando o povo começou a falar de Deus, fala, para que trouxe nós para cá? Essa terra, esses gigantes, esse povo. Deus falou assim, vai morrer todo mundo. Falou assim, vai morrer.
Não vai entrar não, só por causa dessa língua de vocês. Vocês não vão. Então, querido, o que você quer que domine a sua vida? O ânimo ou o desânimo? Então, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com quem você senta. Cuidado com quem você fica ouvindo. Ah, mas é parente, mas é isso, querido, não aceita. Assim, você quer andar comigo? Para de ficar falando mal dos outros. Para com isso, coisa feia. Você quer trazer maldição para a sua vida? Então, meu querido, não aceita isso não. Você quer ter uma vida de ânimo, querido? Olha o que aqui Paulo escreve aqui em 2 Timóteo 1,16. Estou finalizando. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele e não se envergonhou por eu estar preso. Querido, a gente precisa de pessoas assim como Onesíforo na nossa vida. Amém? Porque muitas vezes, querido, ele reanimou. Paulo estava lá na prisão, estava lá num lugar terrível, mas ele animava, dava uma palavra de ânimo. Então, meu irmão, essas pessoas são bênçãos na nossa vida. Tem pessoas que são bênçãos na nossa vida. A hora que a gente está caído, está desanimado, tem alguém que chega. Fala assim, cara, vamos embora. Se levanta. Olha como é bom pessoas assim na nossa vida, né, João Pedro? Como é bom pessoas assim que vai, né, falar a verdade para a gente, que vai falar assim, cara, vamos lá, tá errado isso aí, mas ó, é desse jeito, vamos embora. E para finalizar, voltando lá em João 16:33, o versículo nosso hoje, grava esse versículo hoje aí. João 16:33. Fica de pé, fazendo favor. Vamos lá, todo mundo falar esse versículo. Fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Contudo, tenham ânimo. Tenha ânimo, irmão. Tenha ânimo. Não desanime. Tenha ânimo. Jesus venceu por você, por mim. Então tenha ânimo. Fecha seus olhos. Você que entrou aqui desanimado, você que entrou aqui hoje pensando em desistir de tudo, Deus fala para você: tenha ânimo. Tenha ânimo. Se levanta de novo. Tenha ânimo. Deus te ama, meu irmão. Deus tem mais para a sua vida. Tenha ânimo, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer te usar de forma sobrenatural. Tenha ânimo, não desista, não desanime, não retroceda, não volte atrás. Persevere, persevere até o fim, em nome de Jesus. Senhor, eu oro aqui nessa manhã para pessoas que entraram aqui desanimadas. Pai, eu oro aqui para que o Senhor dê ânimo, para que o Senhor dê ânimo, para que o Senhor renove, para que o Senhor use, para que o Senhor conceda graça, para que o Senhor levante essa pessoa, para que o Senhor, Pai, use, para que o Senhor, Pai, levante essas pessoas de forma sobrenatural. Eu declaro ânimo sobre a sua vida. Eu declaro ânimo sobre a sua vida. Receba ânimo. Receba ânimo. Eu te abençoo nessa manhã e declaro a paz do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro ânimo. Quem recebe essa palavra aí, diga amém.